Olá, olá, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de história. Hoje com um tema muito relevante. Estaremos tratando hoje sobre a vida de um dos maiores políticos de todo o Brasil. Então estaremos falando sobre a vida de Getúlio Dornelles Vargas. Na verdade, nós teremos 3 aulas sobre a vida de Getúlio Vargas. Nós vamos, na aula de hoje, conhecer um pouco da Revolução de 1930, que foi o movimento, para alguns, um golpe, né, onde Getúlio Vargas ele chega à presidência do Brasil. E aí depois vamos conhecer mais um pouco sobre a sua história como um líder político. Então, Getúlio Dornelles Vargas era foi um camarada de uma história muito grande na política nacional. Ele chegou ao poder através de um golpe, ele governa de uma maneira constitucional, ele é eleito de maneira indireta, ele governa como ditador, ele sai, ele volta ao governo pelas mãos do povo de maneira democrática. Eu sei que ao longo juntando tudo, ele governou 19 anos, né? Talvez seja o candidato político que mais tempo ele passou no poder, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula de história. E vou pega aqui minha canetinha. O governo de Vargas teve início após a Revolução de 30, né? Como nós estamos aqui vendo, a Revolução de 30, nós vamos observar, acho que vocês devem lembrar, que o Brasil ele estava vivendo o que nós chamamos de República Velha. Aquela república que começa assim que o Brasil ele se torna independente, assim que o Brasil se declara, melhor dizendo, um país republicano, no dia 15 de novembro de 1889. E esta República Velha, que é dividida em República da Espada, com a presidência de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois disso começa o que nós chamamos da República Oligárquica, que é uma sucessão de presidentes, ora de Minas Gerais, ora de São Paulo, aquela famosa política do café com leite. Então, quando Vargas ele dá um golpe em 1930, encerra o que nós chamamos de República Velha e dá início ao que nós chamamos de Era Vargas, tá certo? Então aqui nós temos uma charge mostrando aí tipo Getúlio dando aí puxando aí a cadeira, o tapete aí do então presidente Washington Luiz, e também o próprio Júlio Prestes é quem tinha sido eleito, mas nós vamos contar essa história de uma maneira mais pormenorizada, tá certo? Então, Revolução de 30 foi o movimento que colocou Getúlio Vargas no poder. Para alguns, né, foi literalmente um golpe, não teve nada a ver com uma revolução. Vamos lá. Então, o Estado getulista, de 30 a 45, subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas ele permaneceu como chefe de um governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto, depois ditador por um período de 15 anos, figura de maior expressão da história política brasileira no século XX. Então, eu poderia dizer que o maior nome da política nacional, pelo que fez, pela sua importância, foi Getúlio Vargas, um sulista, né? Ele era gaúcho, de São Borja, e um camarada que mostrou-se ora salvador da pátria, ora um grande inimigo, governando como ditador, mas muito bom, nós vamos ver aí, muito bom, muito preocupado com as questões trabalhistas, com as questões sociais, tá certo? A charge aqui do lado, né, ela satiriza o fato de a cadeira presidencial ela ser inalcançável. Isso aqui remonta ao período do café com leite, né? Um período do café com leite, aquele período onde a presidência do Brasil, ora
estava nas mãos dos paulistas, plantadores, produtores de café, ora o governo estava na mão dos mineiros, dos grandes proprietários, dos grandes pecuaristas na questão lá do gado leiteiro. É por isso que ficou conhecida como a política do café com leite, tá certo? Então, até então, as pessoas diziam que o cargo de presidente da República era inalcançável para os outros estados, para as outras elites, para os outros grupos, né? Mas a gente vai ver que isto de fato foi possível. Então vamos, antes da gente entrar propriamente dito na Revolução de 30, nós vamos tentar ver o que aconteceu antes. Né? O que aconteceu antes? Quem estava no poder era o Washington Luiz, que ele governa de 26 até 1930. Né? Então, no governo de Washington Luiz, houve um combate ao tenentismo e também à coluna Prestes. Então, a gente já estudou um pouco sobre isso nas aulas passadas. Então, o principal foco de tensão no governo de Washington Luiz foi justamente este combate, tanto ao movimento tenentista, o movimento dentro do seio militar do Brasil, contra as oligarquias, contra essa situação política que o Brasil estava vivendo. E também já tinha essa coluna Prestes, já organizada, visitando os estados, pedindo apoio popular, também contra o sistema adotado no Brasil politicamente. Neste período houve um estímulo à urbanização e também à própria industrialização do Brasil. Chegamos aí ao ano de 29, um ano antes dessa revolução, que estava acontecendo uma crise, a famosa crise de 29, acontecida nos Estados Unidos, mas que se irradiou para muitos países, né? Então, inclusive, esta crise ela afeta os produtores de café, afeta o próprio produto mais ilustre no comércio mundial do Brasil, que era o café caindo de preço. Então, naquele momento, o governo fazia aquele jogo de cintura, queimava café, estocava café para ver se o preço lá fora subia. Né? Então, é nesse período aí do governo de Washington Luiz que aconteceram esses descontentamentos com o governo federal. Aí, para piorar tudo isso, nós vamos ver aqui agora como foi feita esta eleição. Washington Luiz, ele era do Partido Republicano Paulista, ou seja, ele era aliado daqueles plantadores de café. Na presidência anterior, quem tinha governado era um presidente de Minas Gerais, produtor de leite. Né? Então, pela questão lógica, quando um presidente paulista ele encerrava seu mandato, ele indicava um mineiro para que ele ficasse no poder. Quando aquele mineiro terminasse os seus 4 anos, ele mesmo indicava para a presidência um paulista, e assim sucessivamente. Quando chegou o período de Washington Luiz fazer a indicação de um mineiro, ele quebra este acordo. Foi daí onde começou a confusão. Ele, ao invés de indicar, aqui como vou dizer, da eleição de 30, de acordo com a política do café com leite, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, era para ter sido indicado por Washington Luiz. Ele quebrou esse negócio e não indica Antônio Carlos. Ele vai indicar quem? Ele vai indicar Júlio Prestes, que estava envolvido na coluna Prestes, e ele foi indicado para a presidência. Né? Então ele era apoiado pelo Washington Luiz. Aí nesse momento, os mineiros, como vamos ver aqui agora, os mineiros, eles romperam com os paulistas. Rapaz, vocês acabaram fazendo aí algo errado, vocês sabiam que era para ter apoiado a gente, então como vocês não apoiaram a gente, nós vamos nos reunir com o Rio de Janeiro e vamos nos reunir com a Paraíba e nós vamos lançar um outro candidato. Nós vamos lançar um candidato próprio nosso. E é nesse momento que nasce o que nós chamamos de Aliança Liberal. Né? Aliança Liberal. Aliança Liberal é uma espécie de chapa que lança um candidato contrário ao candidato de Washington Luiz. Então é nesse momento
aonde a Aliança Liberal ela vai lançar como candidato a presidente o Getúlio Vargas, que é lá do Rio Grande do Sul. Na época, ele era presidente do Rio Grande do Sul, que é um cargo semelhante hoje ao de governador, e o vice dele era João Pessoa, que era o presidente, um homem muito influente, que era o governador, o presidente lá da Paraíba. Então, vice-candidato e vice-candidato, para disputar com o nome aí lá com Júlio Prestes, que era o candidato lançado por Washington Luiz. O ninho de gato estava feito, a política estava montada, o pleito estava montado. Acontece que os liberais, né, no caso a Aliança Liberal, eles tinham propostas interessantes. Primeiro, eles lançaram a proposta do voto secreto. Até então, o voto, vocês devem lembrar, era aquele voto aberto que permitia as pessoas controlar em quem os outros votavam, era aquele voto que as pessoas votavam mais por uma questão de cabresto, era um voto comprado, era um voto obrigado. Então a aliança dizia, ó, se a gente ganhar, nós vamos estabelecer no Brasil o voto secreto. E ainda, nós vamos investir na indústria nacional. Vamos também criar leis trabalhistas, porque no Brasil a gente não tem isso. No Brasil é uma vergonha, segundo eles pregavam, porque se trabalhava muito no Brasil e os trabalhadores não tinham essas leis, trabalhistas, férias, 13º, esses cuidados todos. E tem mais, ele disse, tem mais. E se a gente for eleito, eu vou anistiar os tenentes, porque naquele período, né, os tenentes que se rebelaram contra o governo, muitos deles morreram, alguns morreram e outros foram presos e outros até mesmo foram exilados. Então, a proposta da Aliança Liberal era isso aqui, era anistiar, perdoar aqueles tenentes revoltosos. Então, estava aí as propostas do governo de Getúlio Vargas e do seu vice João Pessoa. Vamos ver como foi a eleição. A eleição ela ocorre no dia 1º de março de 1930 e teve como resultado divulgado no dia 21 de maio. Interessante, né? Praticamente 20 dias depois, que foi divulgado no dia 15 de novembro de 1930. Cerca de 5% da população compareceram às urnas. E atenção, e o candidato lançado por Washington Luiz, Júlio Prestes, ele foi eleito. Ele venceu aquela disputa. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O presidente do Brasil agora era Júlio Prestes. Mas algo veio acontecer. Os membros da Aliança Liberal, o próprio Getúlio, João Pessoa, todo seu grupo, eles disseram assim, olha, as eleições houve fraude. A eleição houve fraude. Júlio Prestes ganhou, mas ganhou roubando. Na verdade, os estudiosos chegam a dizer que houve fraudes dos dois lados. Mas Júlio Prestes, não sei se as pessoas trabalharam e fizeram falcatruas mais bem feitas, sei que ele foi eleito. Para completar esse descontentamento e essa não aceitação, eu não sei se eu já disse isso, mas a Aliança Liberal ela não aceita a derrota. Dizendo que tinha sido roubado e daquele movimento todo. Para piorar a situação, o vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, ele é assassinado na Paraíba. Ele volta para a sua terra e lá, em uma disputa local com João Dantas, né, ele é morto, ele é assassinado. Ele é assassinado. A Aliança Liberal aproveita, inclusive ele foi assassinado no dia 26 de julho de 1930, no mesmo ano lá da eleição, né? Então, disseram assim, tem mais. E quem matou ele foi o pessoal ligado ao Washington Luiz. Foi eles que mataram o meu vice-presidente, o meu candidato, né, juntamente comigo. Então, foi um negócio muito feio. Então, daí estava desenhada a Revolução de 30. A acusação de fraudes e o assassinato de João Pessoa lá na Paraíba. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, essa bandeira que está aí do seu lado e está aqui em riba de mim, essa bandeira é a bandeira do estado da Paraíba, e dentro da bandeira da Paraíba você vai encontrar a palavra nego, que algumas pessoas pensam que é negro, não tem nada a ver com negro, se fosse negro seria negro, né? Mas esta palavra nego foi quando o Washington Luiz
falou que quem ia ser candidato à presidência do Brasil era uma pessoa ligada a ele e não uma pessoa dos mineiros. Aí João Pessoa disse: eu nego esse apoio. Eu nego a legalidade desse candidato de Washington Luiz. Eu nego. Então, é difícil ser um homem de muita expressão, de muito conhecimento do Brasil. Essa frase ficou tão importante que acabou se tornando um emblema aí da bandeira da Paraíba, né? Então vamos ver como foi o desfecho. Então Getúlio Vargas e seus partidários organizaram, subiram lá do Rio Grande do Sul para dar um golpe no Brasil, que isso veio acontecer em 3 de outubro de 1930, quando eles tiraram, juntamente com apoio militar, eles tiraram o Washington Luiz do poder. Antes mesmo de Washington Luiz passar a presidência para o novo presidente, que era Júlio Prestes, não, acabou com esse negócio. A Getúlio Vargas tomou posse no poder no dia 3 de novembro, e foi aí onde, de uma certa forma, é encerrado o período da República Velha no Brasil e começa a Era Vargas. Detalhando, no dia 23 de outubro, uma junta militar prendeu o Washington Luiz. No dia 31/10, Getúlio Vargas ele chega ao Rio de Janeiro, e no dia 3 de novembro a junta militar entregou o governo nas mãos de Getúlio Vargas. Então é nesse momento aonde acontece justamente aí esta revolução, este golpe. E na verdade o Brasil já é muito bom de golpe, já vem de longe. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando Dom Pedro II chega ao poder, foi através de um golpe. Ele chega ao poder antes da idade estabelecida. Vai observar que Deodoro da Fonseca dá um golpe e assume a presidência do Brasil. Foi o primeiro país republicano, torna o Brasil um país republicano. Aqui nós já temos o próprio Getúlio Vargas dando golpe, e daí vem esses golpes. A história política do Brasil mais parece uma luta de boxe com aquele monte de golpes, né, do que uma coisa mais ajustada, tá bom? Então, encerrando a nossa aula de hoje, temos essa atividade composta por 5 perguntas. Responda, coloca no caderno, responda, assina sua atividade com o nome da escola, com o seu nome completo, o ano que você estuda e a turma que você estuda. Manda para mim esse negócio, essa devolutiva, até 24 horas. Um forte abraço, até lá, e que o nosso bom Deus nos abençoe.